Sejamos honestos, em algum momento da vida, acho que todos nós nos fazemos aquela pergunta assim, ó, será o que tem de errado comigo? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Por que eu vivo cansada? Por que eu não consigo progredir? Por que eu vivo ansiosa? Por que eu me sinto perdida? Por que eu não consigo manter constância em nada? Mas talvez exista uma pergunta anterior e até mais importante. O que tem de errado com o mundo que eu tô vivendo? Aproveito a deixa para deixar essa sugestão de livro do Chesterton, O que há de errado com o mundo. Ele vai explorar várias perspectivas, paradigmas que nos ajudam muito a pensar um pouco nessa loucura que nós vivemos. E olha, dadas as proporções, hein? Chesterton, que viveu aí no final do século XIX, início do século XX, ele já falava e dissertava sobre essas questões. Mas voltando aqui pro ponto do vídeo. Existe uma mentira muito conveniente que é disseminada por aí. Eu tento sempre manter comigo nos atendimentos com os pacientes e na minha própria vida o hábito do pensamento crítico. Isso é muito importante, muito saudável. E até mais que saudável, é essencial na nossa vida. E eu não fico aqui nas polarizações de 880 acreditando que o indivíduo, portanto, com tudo isso que eu vou te argumentar nesse vídeo, você pode simplesmente se isentar das suas responsabilidades individuais, porque sim, existe um sistema muito empenhado em deixar você, o mundo, como eu disse, o que há de errado com o mundo? Será que o caos necessariamente está só em mim mesmo ou não tem um quê de caos no mundo, no sistema, na disposição das coisas todas? Isso não anula, como eu disse, o fato de que nós temos uma responsabilidade individual e o compromisso de enfrentar as nossas próprias lutas, nossas próprias guerras e questões, e levar a sério o nosso próprio desenvolvimento. No entanto, existe também aqui uma outra face da moeda, que é essa mentira conveniente que eu percebo que é contada já há algum tempo na sociedade, que todos os seus problemas são individuais, entendeu? São todos sua culpa. Então, se você é uma pessoa viciada em qualquer tipo de vício, tá? Seja nos jogos online, que eu vou falar disso daqui a pouco, seja num vício substancial, álcool, drogas, em celular, enfim, qualquer tipo de compulsão de vício, porque você é uma pessoa fraca, é porque é culpa sua, é um problema individual. Então, se você tá cansado, é culpa sua, porque você não organiza, não gerencia muito bem o seu tempo, entendeu? Se você tá ansiosa, é culpa sua. Se você tá improdutivo, é culpa sua, porque você ainda não descobriu o mindset de sucesso, a imersão, o processo de coaching, o curso que vai mudar o seu, sabe? Se você tá perdido, também é culpa sua, porque você, imagina, você até hoje não encontrou, assim, um rumo na vida. Isso aí é uma imaturidade completa, é uma incompetência absoluta. E claro, de novo, que existe uma responsabilidade individual, é porque a nossa existência parte da individualidade, porém, ela parte da individualidade. Reduzir tudo ao indivíduo é ignorar totalmente o mecanismo social, o ambiente que acaba também adoecendo as pessoas, nos adoecendo. Portanto, minha cara e meu caro, nós vivemos em um ambiente que nos transforma em desempenho, em peças de desempenho, de produção, de resultado, de performance, de número, tudo dentro de uma perspectiva utilitária. Então você não vale pelo que você é, você vale pelo que você entrega, pelo que você produz, pelo quanto você performa, pelo quanto você parece ser boa, bonita, legal, pelo quanto você vende, pelo quanto você gera de resultado. Então tudo virou capital, número, performance, como eu falei, métrica, produtividade. E quando uma sociedade inteira começa a enxergar as pessoas apenas como recurso econômico, a sociedade inteira começa a adoecer, a gente se desumaniza claramente. O problema é que muita gente tenta resolver esses problemas olhando só pra dentro, que é a pergunta do início do vídeo. Nossa, o que tem de errado comigo? Será que eu nasci com defeito? Será que então é porque eu não tenho sorte, não é pra mim, eu não mereço? E aí a crença de escassez, a crença de merecimento. Pessoal, perceba, eu sou psicóloga, tá? Não me apresentei, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga 100% online. Eu trato isso todos os dias aqui, inclusive acabei de sair de uma bateria de atendimentos. Existem muitas demandas que partem da gênese, a gênese de muitas demandas são de fato psicológicas. E há de ter tratamento para isso, eu faço isso aqui, como eu disse, todos os dias. Mas existem outras que, pensa bem, o movimento é sempre um sistema que retroalimenta a doença toda. Você começa a olhar muito para dentro, se questionar se o problema não é individual, portanto, porque dizem que é. Porque vão te oferecer uma solução, vão vender para você uma solução que é individual, olha só que coincidência. E aí você vive numa cultura feita para gerar a sua dispersão. As redes sociais não querem a sua clareza, as redes sociais querem o seu tempo, claro. O mercado não lucra com pessoas extremamente disciplinadas, equilibradas e conscientes. O mercado lucra com pessoas desatentas, desequilibradas. Ou seja, o mercado lucra com compulsão, com desordem, né? E existe uma relação muito clara, presta atenção, existe uma relação claríssima entre pobreza, seja essa pobreza interior, cultural, intelectual e exterior, realmente poder econômico, e o vício, a compulsão, sobretudo nas redes sociais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da relação entre pobreza e barulho, né, e desordem, caos, assim, problema, em ambientes caóticos, em som, com música, certos tipos de música, tipo funk e tal, dá uma olhada nesse vídeo por aí. Mas aqui eu vou além, eu tô falando da correlação muito, muito clara, na minha opinião, entre pobreza e o vício nas redes sociais, TikTok, os jogos de apostas aí, as bets, Tigrinho e afins, né? Existe uma relação muito clara. Nesse caso dos jogos do vício em apostas, fica meio evidente, porque a pessoa ela já tá ferrada dentro de um sistema todo econômico do país, ela já tá marginalizada, então
é muito mais propício o ambiente, digamos assim. Ela possivelmente já está viciada também em ficar com o celular scrollando ali durante o tempo de descanso que ela tem, o pouco tempo de descanso que ela tem. Claro, salvo as exceções, tá, pessoal? Eu sei que tem pessoas que pegam o dinheiro que recebem do governo, não trabalham e se viciam nos joguinhos. Eu sei, mas, por favor, salve as exceções, né? Mas perceba que, então, existe essa correlação muito clara, como eu falei, da pobreza com o vício. Porque a pessoa que não tem uma entrada de cultura, ou pelo menos tenta promover esse tipo de entrada mais humana de cultura, eu não tô falando de requinte. Eu tô falando de possibilidade, de visão de mundo um pouco mais ampla. E o sistema é tudo que o sistema não quer, tá? Exatamente tudo que o sistema não quer. O sistema farmacêutico, o sistema como um todo, né, capital, o sistema bancário, enfim, o sistema governamental, absolutamente toda a engenharia social que acontece por detrás de nós, que vai muito além do governo, tá, pessoal? Do governo vigente. Não é só sobre isso. Às vezes nosso conhecimento sobre a pauta é muito pequeno. Mas o ponto é, a pessoa que não tem repertório cultural, que não tem repertório intelectual, que não tem senso crítico, ela é muito mais manipulável, isso é evidente. Ela consome mais, ela pensa menos, questiona menos, se distrai mais e permanece, obviamente, presa nesse ciclo. Percebe como tudo tá interligado, olha que doido. Você é distraído o tempo todo, e aí você fica ansiosa. Aí você perde o foco, você dorme pior. Aí você tá preocupado com conta, sabe? Com financeiro, com dívidas, você tá preocupado com a sua saúde, você tá preocupado com a sua performance, com a sua carreira que não tá decolando, com as viagens que você não fez. Você produz menos. Aí você se sente insuficiente. E olha aí, o último ícone do nosso ciclo de merda, me desculpe aqui com perdão da palavra, o último ícone é você compra para poder sanar a sua frustração, a sua insatisfação. Ou seja, você compra soluções rápidas, porque estão sendo oferecidas assim, ó, a rodo, um monte de soluções rápidas para você. Foi o que eu falei, o sistema cria o problema e ele mesmo vai te vender a solução logo depois. Vão vender o remédio, não é isso? O curso milagroso, o monjaro, o carro como símbolo de valor, o status como identidade para você. Toma aqui o status, toma aqui as infinitas cirurgias e procedimentos estéticos, toma aqui os infinitos seguidores, toma aqui as infinitas validações sociais para que você tenha identidade. Inclusive, você pode até comprar isso se você quiser. Compra visualização, compra seguidor. Eu não estou dizendo que o meu trabalho, por exemplo, não valha. Isso é equivalente, gente, a um rio tá sendo contaminado. E aí a gente dá uma solução assim, vamos comprar um filtro de água para poder solucionar o problema, né? Na verdade, o rio está sendo contaminado por algum vazamento, alguma questão irregular de uma empresa, de alguma coisa que tá, sabe? O problema precisa ser tratado na raiz. Essa é a minha questão aqui com esse vídeo. Isso não anula o fato de que sim, a gente pode de repente comprar um filtro, né? O trabalho do psiquiatra, da indústria farmacêutica, enfim, todo esse enredo, eu não estou dizendo que isso é ruim por si mesmo, eu estou dizendo que quando a gente vive uma vida pautada somente nesse princípio, o adoecimento é um beco sem saída. O próprio mercado financeiro, o próprio sistema financeiro, gente, incentiva ciclos de dependência, incentiva justamente, você se ferrar. Endividamento normalizado, um monte de coisa sendo normalizada na nossa sociedade. Crédito facilitado para consumo, e depois esse mesmo sistema, como eu já falei, te oferecem ali vendas de alívio, porque a indústria da distração cresce, da estética cresce, a farmacêutica cresce, a indústria da autoimagem cresce, a indústria da psiquiatria, né, da saúde também cresce, sem dúvida nenhuma, da psicologia. Porque um ser humano inseguro movimenta muito mais dinheiro do que um ser humano estável, isso é fato. Então não, nem tudo é simplesmente só culpa sua. Existe um ambiente inteiro moldando comportamento, incentivando compulsão, enfraquecendo a sua atenção e transformando pessoas em compradores permanentes. Ao mesmo tempo, aqui tá o pulo do gato pra gente fechando o vídeo, isso não pode virar uma desculpa para passividade. Existe uma diferença entre entender o sistema, sair da Matrix e se entregar a ele, né? Passivamente, resignadamente. Então é assim mesmo fazer o quê? Então tudo bem, eu fico preso na rodinha dos ratos e não tenho o que fazer porque morar no Brasil é um inferno. Isso não vai resolver em nada a sua vida. Talvez a verdadeira solução e até a maturidade seja parar de olhar apenas para os seus próprios sintomas, que fazem de você um bichinho feio que ainda não conseguiu sucesso e alavancar na vida como todo mundo parece estar conseguindo, só você que não. Começar a desenvolver visão de mundo. Autoeducação, cultura, ampliar a sua perspectiva de mundo. Capacidade crítica, consciência. Aprender a pensar além do algoritmo, além da propaganda, além da narrativa que já está muito pronta. E que te parece normal, inclusive. No fritar dos ovos eu acredito muito, pessoal, que seja sobre aprender a proteger a nossa mente, proteger a sua atenção, a nossa atenção, o nosso pensamento, a nossa humanidade. Estão tentando transformar a gente em máquina. E se isso não vai parar de acontecer, como eu disse, não resolve o problema como um todo, porque o problema é sistemático, o problema é ambiental, o problema é social, não é um problema biológico, pessoal, individual apenas, mas só é possível você conseguir desenvolver todas essas proteções que eu falei agora de maneira individual, e é por isso que eu tô aqui conversando sobre isso com você. Bom, se você gostou, coloca a sua opinião sobre esse assunto, que é polêmico, que é profundo, e que eu gosto de falar sobre essas coisas. Vou tentar falar sobre os subtemas que eu trouxe nesse vídeo de forma mais aprofundada no decorrer dos próximos. Se você tem interesse de fazer terapia ou de marcar uma sessão pontual, tem link de WhatsApp para isso aqui embaixo na descrição. Você também encontra link para o Ordem, que é o meu mini curso de inteligência, de maturidade psicológica e emocional, que tá super legal por um valorzinho muito acessível. É isso, até o próximo vídeo.